Vocês conhecem São Francisco de Assis? São Francisco de Assis é um santo católico conhecido pelos seus ideais de humildade extrema, serviços sociais em prol do outro, exacerbado, né? E compaixão do servir, o amor ao servir. E eu achei interessante trazer um pouco essa alusão a São Francisco de Assis hoje para falar desse complexo que existe e é um complexo extremamente presente dentro das práticas espirituais, que não se limita, não se restringe a uma religião em si. Bom, para a gente começar a entender, né, sobre o complexo de São Francisco de Assis, ou mais conhecido como Síndrome de Salvador, a gente tem que começar a amadurecer as nossas percepções e até entender o significado de algumas palavras. Dentre elas é o amor. Platão trata o amor na esfera de Eros. Então Platão ele vem trazendo o amor como uma esfera de busca pela verdade, né? Pela beleza e o encanto de ser de verdade. Diferentemente de Aristóteles, que trata o amor de forma mais racional, mais profunda também, que vem falando de virtudes, né? Vem falando de o amor ser o respeito e a reciprocidade. E é essa visão de Aristóteles que eu quero que as pessoas entendam hoje nesse vídeo, né? Porque a gente vai correlacionar ela à síndrome de São Francisco de Assis, ao complexo de síndrome de Salvador, ou seja lá como você quer chamar. Qual a imagem que eu quero que vocês criem hoje? Nós trabalhamos com dois indivíduos, o indivíduo A e o indivíduo B. O indivíduo A, ele tem uma identificação do ser com o indivíduo B em um determinado ponto da sua vida, em um determinado ponto do seu desenvolvimento cerebral, seu desenvolvimento como consciência e espírito também. Então, o indivíduo A, ele conecta-se com o indivíduo B, né, são duas pessoas diferentes, por conta da identificação que ele tem durante o desenvolvimento da personalidade e caráter dele. A questão é, pessoal, todas as relações humanas, elas também são baseadas em espelhamentos do interno do ser. Então, por mais que haja uma identificação, existe também um espelhamento entre esses dois indivíduos, onde eles vão fazer uma troca, né, de vivências, de experiências, de conversa, e a partir disso acaba se gerando uma relação de humanidade, né, uma relação de diálogo social. Então é completamente normal. O problema especificamente da síndrome de São Francisco de Assis, assim como carinhosamente eu já apelidei, começa quando a gente tem uma repressão durante essas relações dos desejos internos do nosso ser. Então a gente começa com esse nível de repressão, começa com o conflito do ideal e o real. Então, qual que é o meu ideal de ser e qual que é a realidade do meu ser? E quando a gente tem também vamos dizer assim, uma analogia a algum complexo de Édipo, porque a gente entra num conflito, num complexo entre amar, agradar e ser amado. E existe uma grande diferença entre amar e ser amado. E quando eu falo isso, pessoal, eu não falo só dentro do meio esotérico, mas eu falo também da vida, né? Quando a gente tem uma dependência afetiva em algo ou em alguém, a gente está expressando o espelhamento do nosso ser, que trata-se de uma adaptação a uma defensiva que você tem de um desejo interno. Então entra-se sim num complexo do ideal e do real, né? Entra-se sim em relações de dependência, não só emocional, mas até espiritual. Gera problemas, assim, de repressão aos seus próprios desejos. Então, esse vínculo, ele acaba se tornando não saudável, né? Ele acaba se tornando uma adaptação daquilo que você deseja ser. O que acontece? Qual que é o problema disso tudo? O problema é que você acaba tendo um afastamento de si mesmo, né? E isso faz com que você busque a validação do outro. Isso alguns autores também citam em algumas obras, né? E fica bem claro também em estudos sobre o assunto que acaba gerando-se sim uma visão distorcida do amar. Então, quando a gente fala de amor ao próximo, quando a gente tem esse
características que precisam ser trabalhadas referente à caridade, referente a realmente o ato de servir o outro, a gente tem que entender que o amor dele tem dois aspectos. Um amor saudável. O amor saudável é o amor sem se perder. É importante que a gente sempre se lembre disso. O amor saudável é uma relação que você não precisa se anular. O amor compulsivo, ele já é um amor que ele fala sobre um autossacrifício. Então, não necessariamente isso é uma característica saudável para você. Muitas vezes ela está ligada àqueles complexos que eu iniciei o vídeo falando, que são conflitos internos e espelhamentos do seu ser durante as suas relações sociais. Então expressa-se sim uma preocupação, gera-se ansiedade e gera-se um excesso do ato de serviço não saudável. Então não é um ato de amor, é um ato na verdade de autossacrifício do ser e do existir. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente quando a gente trata da palavra caridade, porque ela pode estar abordando todos esses aspectos e você não está percebendo. E obviamente, pessoal, quem for abordar isso tem que abordar de maneira bem delicada, né? Tem que abordar de uma forma cuidadosa, porque muitas vezes isso pode ser encarado como uma visão rebelde da caridade. E não é assim que funciona. Primeiro que dentro dos aspectos humanos nós temos dois braços. Segundo que o mundo ele é muito grande para ser abraçado por nós. E fazer isso de maneira individual se torna-se até irresponsável consigo mesmo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso não é arrogância, isso não é sentimento de superioridade. Isso é assertividade de clareza, assertividade de respeito, amor próprio e a firmeza daquilo que se é. Então, não projete inseguranças em pessoas bem posicionadas. Não projete os seus espelhamentos no outro, porque isso não é saudável para você. E eu falo sempre que precisa existir urgentemente uma quebra de padrão entre a submissão e o se priorizar, porque senão você acaba tendo um incômodo, você acaba gerando na verdade um incômodo em contrapartida dessa visão linear sobre caridade, sobre servir o outro ao esperado, e é por isso que é visto como